Quero começar falando do tema dessa mensagem. Alinhando ao propósito de Deus. Diga isso comigo. Alinhando ao propósito de Deus. Você entendeu mesmo o tema ou você só falou da boca para fora? Alinhando ao propósito de Deus. Bom, antes da gente pensar em propósito, nós precisamos saber quem somos, como fomos criados e para onde nós estamos indo. E por meio dessa descoberta, o seu verdadeiro valor será revelado. Você não é obra do acaso, sabia? Você não é um erro ou um simples acidente de percurso. Você não é só mais um ou mais uma se assentada aqui nessas cadeiras na Galileu. Você não é só mais um lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua parentela. Você não é só mais um no meio dessa multidão de pessoas que existem. Mas você é obra-prima de Deus. Você foi feito à imagem e à semelhança do Pai. Ele formou cada detalhe que existe em você, sabia disso? Você sabia que ninguém é igual a você? Você é único, você é única. Diga para a pessoa do seu lado, você é único. E você é especial. Eu quero ler com vocês Salmos 139, versículo 13. Na nova tradução da linguagem de hoje, God, NTLH, por favor. Salmos 139, versículo 13. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Versículo 16 agora. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Você entende a profundidade disso? Que foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, que Ele planejou todos os seus dias. Quando nós conhecemos quem somos em Deus, nós entendemos o nosso propósito. Nós conhecemos o nosso destino. E para a gente ser bem-sucedido na nossa trajetória de vida, a gente precisa se alinhar. A gente precisa se conectar a nossa vida com o Senhor. E compreender a perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Porque Ele tem tudo preparado especificamente para você. Especialmente para você. Ele olha para você, Ele te vê, Ele te enxerga. E Ele tem tudo preparado para você. Mas a pergunta que a gente sempre faz é: qual é o propósito de Deus para minha vida? Quem aí já fez essa pergunta? Deixa eu ver. O que Deus tem para mim? O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Quantas vezes a gente faz essa pergunta? Só que a gente faz essa pergunta sem realmente querer saber a resposta. Porque a gente faz uma pergunta para Deus, mas a gente mesmo responde o que a gente espera, o que a gente deseja, o que a gente quer. Mas chegou um ano de alinhamento. 2023 é um ano de alinhamento. E Deus vai atrair o nosso coração para uma jornada de comunhão e revelação do que Ele tem para nós. Amém?
Sabia que é o relacionamento que gera intimidade? Quando nos relacionamos, nos tornamos íntimos e alinhamos ao propósito eterno do Pai. Quero ler com você Salmos 18:30. Agora coloca na versão ARC, por favor. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Provada significa genuína, significa verdadeira. É um escudo para todos que nele confiam. Você sabia que é a Bíblia que revela toda a vontade de Deus? Para todas as áreas da nossa vida? Você sabia que aqui tem todas as respostas que você precisa? Sabia? Por que você não lê? Por que você fica perguntando para as pessoas? O que as pessoas acham? O que é mais viável? Você sabia que a palavra de Deus, ela é a fonte mais confiável que existe? Porque ela não é baseada em teorias humanas. Ela não é de acordo com o pensamento do fulano, ou do ciclano, ou do beltrano. A Bíblia é totalmente inspirada pelo Espírito de Deus. Por isso a sua importância. Por isso o seu valor. Por isso que tudo que está aqui é verdadeiro e concretiza. Não tem como voltar atrás, não tem como dar errado. Seria muito inteligente da nossa parte se a gente começasse a ler, a examinar essa palavra com mais frequência e mais dedicação. Sabe, chega o início de ano e a gente faz tantas promessas. Vou começar a ler a Bíblia. A partir do dia 1º eu vou começar a ler a Bíblia e vou ler o ano todo. E você começa e nunca termina e nunca dá continuidade a isso. Porque nós temos esse defeito de prometer e não cumprir, de não perseverar na vontade do Pai, de ouvir o que Ele tem, porque a gente acha que estamos sempre certos. Sabe, a Bíblia, ela é o nosso manual de vida. A Bíblia é o nosso farol. Ela é o GPS que vai nos direcionar a viver todos os sonhos e os propósitos que Deus tem para nós. É aqui que a gente encontra resposta, solução, direcionamento. Aqui temos tudo o que nós precisamos. É o nosso manual de vida. Só que muitos não estão dando valor. Muitos não entendem como ela é preciosa. Sabe, muitos não têm dado valor a momentos que têm com Deus, como um culto como esse. Quantas pessoas vêm a um culto, vão a uma missa, vão a algum lugar onde dizem que tem Deus para cumprir um rito religioso? Mas quando chega no culto, fica de uma forma robótica, sabe? Não envolve, não recebe a palavra, não se conecta com o que está sendo ministrado, não entendem nada. E quando acaba o culto, a pessoa não sabe o que aconteceu aqui dentro. Ela não consegue te dizer que palavra que foi ministrada nessa noite. No mesmo dia, ela já esqueceu, porque não está dando importância, porque não está dando valor. Chegou a hora, chegou um tempo de nós mudarmos a nossa mentalidade, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir. Chegou a hora de nós vivermos verdadeiramente o propósito de Deus para nós. Ele te trouxe aqui hoje para te dar uma sacudida e te dar uma alinhada. Alinhar a sua vida mesmo, te mostrar que Deus tem sempre o melhor. Sabe, te mostrar que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos.
Você entende a grandeza do nosso Deus? Você entende quem Ele é? Se você não conhece, é porque está faltando ler. É porque está faltando se relacionar. Está faltando intimidade, está faltando entrega. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós ansiamos a conhecê-lo. Sabe, está na hora de descobrir qual é verdadeiramente a vontade dele para nós. Se nós não envolvermos no propósito de Deus, nossa vida não vai ter sentido. Se nós não alinharmos a nossa vida com o que Deus tem para nós, nada vai dar certo. Sabe, quantas pessoas estão vivendo confusas, andando de um lado para o outro, buscando soluções, buscando resposta, buscando felicidade, mas não estão encontrando, porque estão buscando por si próprio, sozinha, sem colocar Deus à frente. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, coloca novamente a NTLH, Igode, por favor. O que ninguém nunca viu ou ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Entendeu? Que aquilo que você nem consegue imaginar, que olho não consegue enxergar, que não consegue ser penetrado no coração de um homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. E Deus, Ele revelou isso para nós, Ele revela isso para os seus filhos, Ele revela isso para você, Ele revela isso nessa casa, Ele revela isso na Galileu, Ele revela isso nas células, Ele revela a vontade dEle todos os dias, que nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz dEle. Quando nós estamos no Espírito de Deus, quando nós entramos nesse alinhamento, a mente de Cristo é a nossa mente. E por isso nós somos capazes de compreender o que Ele quer e o que Ele tem preparado para cada um de nós. Quando a nossa mente é a mente de Cristo, tudo se abre, tudo floresce. Nós temos a sabedoria de Deus e nós compreendemos o agir dEle na nossa vida e o propósito. E o propósito não é apenas mais um sonho, mas ele começa a se concretizar em nós. Eu creio que existe hoje uma geração faminta e sedenta por Ele. Será que essa geração inclui você? Será que você faz parte dessa geração que está sedenta, que quer se alinhar aos projetos de Deus? Que quer se envolver naquilo que Deus tem projetado, naquilo que Ele está fazendo, porque Ele já começou a fazer? Ele está fazendo na vida de muitos homens e mulheres que estão aqui. Você quer fazer parte disso? Será que é você que Deus escolheu? Ele te trouxe aqui hoje porque Ele quer te alinhar. Ele quer que você faça parte dessa geração. Ele quer que você faça parte dessa família Galileu, porque nós estamos vivendo isso para a glória de Deus. Eu estou aqui nessa noite para profetizar que uma nova estação está vindo sobre os filhos. Uma estação de crescimento, de progresso, de avivamento, de frutificação. E é para você. Não é para a pessoa que está do seu lado, não é para o líder da sua célula, não é para os líderes que estão aqui, não é para mim que sou a pastora ou o pastor, é para você. Deus tem isso para a tua vida, filha. É para você, filho. Queridão, Deus tem coisas grandes preparadas. Ele está esperando apenas um posicionamento seu. Ele está esperando apenas você parar com a sua instabilidade e permanecer nos caminhos que é dele, que não tem como fugir mais. A presença de Deus nos atrai a um nível de relacionamento, de intimidade com Ele, de uma forma que nós possamos confiar nele e acreditar que Ele vai cumprir as promessas na nossa vida. Há quanto tempo você ouve nas ministrações, nas nossas orações, pessoas profetizando sobre você que Deus cumpra a promessa na sua vida. Deus vai cumprir as promessas na sua vida. E você está ouvindo, mas você não está recebendo e não está fazendo nada para que isso aconteça. Quem está se alinhando ao propósito de Deus, escuta isso,
vai viver o sobrenatural de uma forma totalmente natural. Você entende isso? O que é sobrenatural vai acontecer de uma forma tão linda, tão maravilhosa na sua vida, tão natural, que as pessoas vão olhar e vão ver, meu Deus, o que é isso que está acontecendo com ela? As pessoas vão dizer, o que está acontecendo na vida dela, o que está acontecendo na vida dele? Vai ser natural, mas vai ser sobrenatural. Vai ser de forma natural, mas vai ser o sobrenatural de Deus agindo na tua vida. Porque Ele está ansioso para te abençoar, para cumprir, para liberar as bênçãos sobre você. E é em todas as áreas da sua vida, amém? Eu quero que você entenda que Deus não quer suprir as suas necessidades momentâneas, sabe? Quando você passa um apertozinho, quando você tem algo específico ali naquele momento, Ele não está aqui para suprir suas necessidades momentâneas, simplesmente para inflar o seu ego naquele momento. Deus não é Deus dessa forma. Você precisa conhecer quem Ele é de verdade. Sabe, Ele não é o gênio da lâmpada que você vai passar a mãozinha na lâmpada e Ele vai realizar os seus desejos momentâneos. O que nós precisamos entender é que Ele quer ativar você para um propósito muito maior e eterno. Eterno. Você entende o que significa essa palavra? Sabe, teve um tempo na minha vida que eu achei que estava permitindo a vontade de Deus. Eu achava. Entre aspas, né? Porque a gente sabe. Porque eu achava que estava permitindo, mas eu queria tudo do meu jeito. Eu queria que Deus aprovasse a minha vontade, os meus desejos, do jeito que eu queria fazer as coisas, para Ele ou para qualquer área da minha vida. E eu cheguei à conclusão de que tudo era sobre mim, não era sobre Deus. Porque era o meu desejo, a minha vontade, o meu plano, o meu sonho, o meu projeto. E eu entendi que Deus estava diminuindo na minha vida e tudo era para mim, não era para Ele. Foi aí que eu decidi mudar e eu entendi que eu precisava de algo maior. E eu fui ativada a fazer uma oração diferente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que dá um certo medo quando a gente fala, Senhor, faz a sua vontade na minha vida. Porque a gente sabe que Ele tem o melhor. Mas a gente sabe que tem processos que nós temos que enfrentar. E eu pedi um alinhamento a Deus. E nesse dia eu decidi falar, não da boca para fora igual a gente fala, mas eu decidi abrir o meu coração e rasgar a minha vida diante de Deus. Porque a minha alma desejava muito isso, desejava viver algo maior com Deus. E eu comecei a falar, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, eu estou cansada de fazer as coisas e dar tudo errado e depois pedir para o Senhor vir consertar. Senhor, alinha o meu coração ao seu coração. E eu comecei a chorar e comecei a falar e comecei a me rasgar diante de Deus com um coração sincero. E eu fui falando com Deus e fui pedindo. E de repente tudo começou a mudar na minha vida. Eu passei a honrar o Senhor mais e colocar Ele em primeiro lugar. Eu coloquei Ele no lugar que é devido dEle. Um lugar de honra, um lugar de soberania sobre mim. E eu pedi a Ele que eu diminuísse e Ele crescesse na minha vida. Sabe, que a vontade dEle fosse superior à minha. E que eu entendesse, compreendesse e aceitasse isso. E não só aceitasse, mas que eu sentisse da mesma forma. Sabe, nós não precisamos pedir somente que Deus faça na nossa vida. Nós precisamos pedir que nós venhamos entender e sentir que é o melhor. Nós precisamos que haja um alinhamento entre os nossos desejos e os de Deus. Nós precisamos entender que não é Deus que tem que entrar no nosso propósito, mas é nós que temos que entrar no seu propósito. É o propósito dele que é validado. É o propósito dele que é perfeito para cada um de nós. E eu quero te perguntar hoje, você quer viver no seu propósito ou no de Deus? Responda com sinceridade, aí para você mesmo.
Você veio aqui hoje para pedir a Deus que alinhe você a Ele, ou você veio aqui hoje já com uma lista de pedidos entregar para que Ele resolva e cumpra na sua vida? Qual é o desejo do seu coração? O que você quer? Eu espero que você tenha escolhido viver a vontade de Deus, o propósito de Deus. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E como eu disse e repito mais uma vez, nós só vamos aprender disso se nós aprendermos na palavra. Se nós estudarmos, se nós tivermos tempo com Ele. Não apenas um tempo aqui no culto, mas um tempo na sua casa. Um tempo de comunhão, um tempo só você e Ele, de relacionamento. Porque quando nós estamos aqui na igreja, às vezes nós levantamos a nossa mão porque todo mundo está levantando. Sabe, às vezes nós estamos aqui cantando, mas não estamos adorando. Mas Ele quer que você tenha momentos especiais com Ele. Só com Ele, sem o seu celular, sem os seus filhos, sem o seu marido, sem a sua esposa. Um tempo com Ele para que você conheça verdadeiramente quem Ele é e para que você se rasgue diante dEle com sinceridade. Assim como eu fiz naquele dia. Se abra para Deus. Fale com Ele quais são os seus medos, os seus anseios. Ele te conhece perfeitamente. Foi Ele que te formou. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe dos seus defeitos. Mas Ele é um Deus que pode te restaurar, te levantar e te colocar na posição certa para que você esteja pronto para receber tudo aquilo que Ele tem para ti. Porque às vezes nós não estamos recebendo porque não estamos preparados. Como é que Deus pode entregar algo tão grande para alguém que não vai dar valor e jogar fora no outro dia? Mas quando nos alinhamos, quando nós nos relacionamos com Ele, a nossa vida é totalmente transformada. E se você escolheu viver o propósito de Deus, eu quero te dizer que você só tem uma alternativa. Diga, uma alternativa. Que é se entregar totalmente a Ele. Mas entregar não é você falar, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Entregar vai muito além do que isso. Entregar fala de submissão, de rendição, de devoção, de renúncias. Entregar fala de conexão, alinhamento. E tudo isso é para ser aperfeiçoado em nós, através dos processos que nós enfrentamos na nossa vida, que Deus usa para nos envolver, para que realmente o propósito dele se cumpra em nós. Será que você está disposto a se entregar? Com todo o seu coração? Você está disposto a passar pelos processos, a renunciar muitas coisas? Você está disposto a amar a Deus de todo o seu coração? A confiar nele? Na conferência profética, quem esteve aqui na conferência, na última que teve incendiados? Deixa eu ver. Na conferência profética, eu recebi o selo da minha oração. Tudo mudou na minha vida naquele dia. No sábado eu estava aqui prostrada, nesse cantinho aqui do altar. E eu fui marcada com o fogo do Espírito de Deus, de uma forma muito forte, inexplicável. E eu fui marcada com uma sensibilidade, com um entendimento, com uma responsabilidade de compreender o que Ele tinha para mim, sabe? Para eu entender que eu não era uma pastora para ficar sentada, mas que eu sou escolhida para ser uma pastora, para estar ao lado do meu marido aqui nesse altar, para ministrar palavras de bênção sobre a tua vida. E foi muito forte, foi muito verdadeiro, foi muito real o que eu senti aqui naquela noite. E eu fiquei
eu acho que uns 40, 50 minutos prostrada nesse altar, recebendo uma impartição de poder de Deus, que mudou muito a minha vida, que me transformou e começou a trazer mais fome, mais sede da presença de Deus sobre mim. Eu pude compreender que o propósito dele sempre é maior que o nosso. Sempre é melhor. Por mais que eu tenha sonhos, por mais que eu tenha desejos, por mais que eu tenha projetos na igreja, na minha vida familiar, na minha vida secular, os sonhos e os projetos dele ainda são maiores que os nossos. Entenda isso. O relacionamento que Deus tem para você é maior e melhor do que o que você está pedindo. A profissão que Deus tem para você, o seu trabalho, o seu salário é superior ao que você está sonhando ou pedindo. O nosso Deus, ele é além. E Deus tem alinhado o seu propósito na minha vida. Deus tem alinhado o seu propósito na minha saúde, na minha vida espiritual, na minha casa, na minha família, na minha vida conjugal, na minha vida como mãe. Sabe, tudo que eu vou fazer agora eu tenho que falar: Senhor, como que eu devo agir nessa situação? O que eu devo fazer? E da mesma forma, Deus te chamou hoje para te dizer: se você quer viver os sonhos de Deus, você tem que deixar o seu orgulho de lado. Porque isso não faz parte das características de Jesus. E nós temos que seguir as características e as qualidades dele. Nós temos que seguir as virtudes dele. Nós temos que permitir ele se alinhar tudo em nós, transformar a nossa mente, transformar o nosso jeito de ser, de falar, de olhar para as pessoas. E ele tem feito isso no meu lar, na minha vida, e é tão nítido como a presença de Deus está sendo palpável na minha casa. E eu decidi viver isso junto com o meu marido, sabe? Esses 7 dias de jejum dele, como me marcou, e eu falo que parece que eu sinto mesmo que ele. E eu disse que eu queria fazer um jejum mais forte também, mas por causa dos medicamentos que eu ainda estou tomando, eu não posso. Mas eu fiz, no último dia dele, eu fiz o jejum com ele. Vocês não têm ideia como isso é importante. Como isso nos fortalece o nosso espírito. Como isso, sabe, nos sensibiliza, como isso traz algo de Deus tão maravilhoso, como isso nos constrange, como tudo começa a mudar dentro de nós. E eu falo que parece que eu sinto mais do que ele quando ele faz esse jejum. Esse jejum ele ficou em casa e poucas vezes eu estive com ele. Porque ele quis ficar mais recluso e em alguns momentos eu ia porque eu estava preocupada. Mas em todo o tempo que ele estava de jejum, eu estava também em oração, nos mesmos propósitos, para a sua vida. Não apenas mais para a minha, porque não são mais os meus sonhos. Não são mais os meus desejos, as minhas prioridades. A minha prioridade hoje é fazer a vontade de Deus. A minha prioridade hoje é abençoar você. É estar aqui bem. É ser fortalecida, independente da situação ou circunstância que eu esteja enfrentando. Mas o propósito dele é esse, eu estar aqui, te mostrando que Deus me escolheu. Ele me escolheu, eu não vou morrer. Eu passei por um momento agora difícil na minha vida novamente, de enfermidade, sabe? Mas agora não me afetou mais, foi apenas um processo. E eu estou aqui para te dizer, você pode estar passando por um processo, mas a vitória é garantida. O troféu vai chegar nas suas mãos. Você vai conquistar, você vai vencer. Esse é um ano que Deus quer alinhar tudo para você. Viver o sobrenatural dele. Viver as grandes bênçãos que ele tem preparado para você.
Então para de chegar com a sua listinha diante de Deus e comece a clamar pela vontade dele na sua vida. Porque você já errou muito, né? Você já sofreu muito, né? Quantas decisões erradas? Porque você ouviu o seu próprio coração. E a própria palavra diz que o coração do homem é enganoso. Até o momento que nós nos alinhamos ao dele. Quando estamos em conexão com o Pai, tudo se torna glorioso. Quando estamos em conexão com Ele, tudo começa a fluir de forma diferente. E isso é perceptível. E a gente sente verdadeiramente quando Ele está conosco e quando Ele aprova as nossas decisões e escolhas. Se talvez você chegou aqui nessa noite um pouco confuso, um pouco perdido, sem rumo, sem saber o que fazer, eu te convido nessa noite a pedir o Espírito Santo de Deus para entrar definitivamente e tomar as rédeas da sua vida. E dar prosseguimento na sua vida. E guiar os seus passos a partir de hoje. E segurar nas suas mãos nos momentos de dificuldade. E se preciso for, te carregar no colo, mas jamais deixar você fugir do propósito que Ele tem. Não olhe para trás. Não desista. Olhe para a luz. A luz é simplesmente Jesus. E Ele está aqui hoje para te dizer que Ele te ama. Para te dizer que você importa. Para te dizer que você vai dar certo. Para te dizer que é um ano que Ele escolheu para te abençoar. Faça a sua parte. Deus está chamando alguém para perto hoje. Ele está procurando por alguém. Será que é você? Os olhos do Senhor estão sobre essa casa, sobre essa igreja aqui nessa noite. E Ele está sondando os nossos corações, porque Ele pode fazer isso. O Senhor sonda e Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. E Ele está hoje sondando o seu coração, para saber se você verdadeiramente se entrega a Ele.